que o cantor Andrea Bocelli tem a ver com o grupo terrorista Hamas e o sequestro de uma idosa durante os ataques contra Israel em outubro de 2023? Para saber a resposta é preciso entender o contexto desta situação. Então assiste o vídeo que você vai entender. Imagine você, com 85 anos, já tendo enfrentado a Segunda Guerra Mundial, a perseguição nazista ao seu povo e conflitos intermináveis pela disputa de território entre a sua nação e povos vizinhos. Parece muito, não é? Então é hora de descansar e aproveitar os anos finais de vida no planeta Terra. Só que não. Yafa Adar, essa mulher de 85 anos, passou por tudo isto e ainda foi vítima dos ataques terroristas de 7 de outubro de 2023, quando Hamas invadiu Israel e matou milhares de civis. Pior ainda, ela foi sequestrada e mantida refém por 49 dias. Mas a pergunta é, o que ela fez para sobreviver a quase 2 meses de cativeiro nas mãos de um dos mais cruéis grupos terroristas que o mundo já viu? A partir de agora você vai conhecer aqui comigo a resposta para essa e outras perguntas. De que maneira o cantor italiano Andrea Bocelli pode ter ajudado essa idosa a sobreviver ao terrorismo do Hamas? A história é fascinante, eu te garanto. Então já sabe, segue o canal, ative as notificações e deixe o seu like. O dia 7 de outubro de 2023 ficou marcado pelo ataque do Hamas contra civis israelenses. Foram milhares de mortos em um dos dias mais cruéis da história moderna. Mas ao mesmo tempo em que o Hamas produziu dor e morte, também criou símbolos de resistência contra o terror. Yafa Adar, esta mulher octogenária, se tornou um destes símbolos. E contra todas as probabilidades sobreviveu a quase 2 meses de cativeiro. Mas o que ela fez para sobreviver foi o mais surpreendente. Contra todas as probabilidades, contra todas as perspectivas, onde até mesmo para uma pessoa jovem seria muito difícil resistir com vida a uma situação destas, Yafa encontrou uma forma inusitada para nutrir esperanças de vida, até que o resgate até então incerto viesse. Mas o resgate veio e ela foi libertada na primeira troca de prisioneiros entre Israel e o Hamas em novembro. Junto com a libertação da idosa, o mundo conheceu uma das mais impressionantes histórias de sobrevivência dos nossos tempos. Yafa saiu viva do cativeiro para revelar que durante os árduos dias nas mãos dos terroristas, buscou o consolo na música de Andrea Bocelli. O tenor italiano. Ela entoava as canções dele todos os dias. Cantava baixinho os clássicos de Bocelli. E a música que ouvia em sua mente a ajudou a sobreviver como refém do Hamas por 49 dias, aos 85 anos. Mas a história de resiliência da idosa israelense não acaba por aí. Depois de revelar que a música de Andrea Bocelli a salvou das dificuldades do cativeiro do grupo terrorista, a saga de sobrevivência de Yafa Adar chegou aos ouvidos do próprio cantor Andrea Bocelli. O tenor, emocionado, tomou uma atitude ainda mais surpreendente. Quase que não acreditando no poder que a música dele pode exercer sobre as pessoas, decidiu escrever uma carta especial para a idosa israelense, ex-refém do Hamas. A carta foi revelada e lida ao vivo para Yafa na TV israelense. זה הגיע אליו. וואלה? כן. ברצינות. זה הגיע אליו, מאוד מאוד מתרגש. וואו. סיפרו
סיפרו את זה בהדלקת נרות חנוכה, ומשה כולם ממש ראו את הקטע וכולם ממש מחו, והוא כתב לך מכתב. ברצינות? עכשיו, באיטלקית? לא, הוא באנגלית, אבל אני אתרגם לך? בטח. יפה אדר היקרה. Caríssima senhora, a emoção que sua história despertou é indescritível. Sua coragem é um exemplo para todos nós. A partir de agora, cantarei com novo entusiasmo graças a você. O tenor ainda destacou que pretende cantar pessoalmente para a idosa. Eu realmente nunca pensei que minha voz humilde, esse grande presente que recebi indevidamente do céu, um dia pudesse se mostrar tão importante. Não há prêmio, aplauso, honra ou reconhecimento que valha tanto quanto suas palavras, que eu lhe asseguro nunca esquecerei. Graças a você, continuo tenor. De agora em diante cantarei com novo entusiasmo, confiança e energia. Espero conhecê-la um dia e cantar apenas para você o que quer que deseje, para apagar o máximo possível a dolorosa memória desses dias terríveis que nem consigo imaginar. Eu admiro profundamente sua coragem, que é um exemplo para todos nós. Do outro lado do oceano, envio a você minhas calorosas saudações, cheias de gratidão, admiração e afeto. Yafa acompanhou cada palavra lida na carta e, emocionada, mal pôde acreditar que Andrea Bocelli, o homem que a inspirou e deu forças para que ela sobrevivesse, escreveu para ela. A sobrevivente disse que foi maravilhoso e incrível receber a mensagem de Bocelli. Ela ressaltou que a carta do tenor foi o ápice da vida dela, ficando ainda mais emocionada ao saber que o tenor cantará para ela pessoalmente. Mas se você tá achando que a história da Yafa Adar acabou por aí, Você tá enganado. a libertação dela do cativeiro revelou outra história quase tão impressionante quanto a relação dela com o cantor Andrea Bocelli. Em um dos primeiros vídeos divulgados após o 7 de outubro, a nossa personagem aparece sentada em uma espécie de carrinho de golfe no meio dos terroristas armados, ostentando tê-la capturado. No vídeo, ela sorri e olha ao redor, parecendo perdida. Dá a impressão de ter uma forma de demência, mas não é o caso. Muito pelo contrário. Depois de libertada, ela explicou que impôs a si mesma sorrir, não ceder aos terroristas e tranquilizar a família. Sobre este comportamento, ela disse: "Fiz isso pelos meus netos. Disse a mim mesma que eles tinham que se orgulhar de mim. Eu estava com medo? Talvez. Mas nesse ponto nem estava mais com medo. Eu não deveria quebrar. Não queria dar a eles esta satisfação. Eu não chorei. Não derramei uma única lágrima." Quando perguntada se gostaria de apagar esses dias da memória, ela ainda respondeu que não, pois a experiência ruim nas mãos dos terroristas a fez amadurecer e aprender algo sobre ela mesma que não sabia até então. Ao final, lembrou novamente que toda manhã cantava Bocelli e dizia para si mesma: "Deus, talvez isso me traga um bom dia. Talvez hoje seja a vez de me libertarem." Yafa, com determinação e sorriso inquebrável, tornou-se uma fonte de inspiração. Ela nos ensina que a música pode ser uma poderosa aliada na superação das dificuldades e nunca é tarde para aprender algo novo sobre nós mesmos, mostrando quão forte podemos ser diante de adversidades, mesmo aquelas que parecem insuperáveis. E assim a gente encerra mais essa história fascinante que você acompanhou aqui comigo no canal Encafifado. A história da Yafa Adar, essa israelense que sobreviveu ao cativeiro do Hamas, só nos lembra a força da resiliência humana e o poder que a música tem. Se você, assim como eu, se emocionou ouvindo essa história, compartilhe esse vídeo com os amigos, com quem você gosta. Já segue o canal, deixa o seu like e deixa aí ativar as notificações. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.